gente linda, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês que eu costumo dizer, né? História que eu conto da minha história. Algumas pessoas ficam sempre em dúvida, querendo saber como eu me empoderei, como eu cheguei onde eu estou hoje, o que eu fiz, qual foi o passo a passo. E eu gosto muito, hoje é muito tranquilo falar a respeito desse assunto, por quê? Porque todas as vezes que eu ainda não estava curada, eu ia lá atrás e eu voltava sentindo dores, eu voltava me sentindo culpada, e isso eram vibrações de baixa frequência, e mais disso eu tinha na minha vida. Então, como eu sempre ensino para vocês, vibre no amor, na alegria, vive somente o hoje, o presente momento, porque lá atrás não tem nada. Se você for lá atrás buscar alguma coisa, só vai ter sofrimento. Então, eu sempre falo, quando você está no teu processo de mudança, é muito importante que você foque no teu presente, no hoje, e não lá atrás. E até gravei um vídeo falando que você fez tudo com a consciência que você tinha naquele momento. E quando eu me perdoei, e hoje para mim é muito tranquilo, é muito fácil falar a respeito disso, porque eu estou completamente curada. E hoje eu posso falar, ensinar as pessoas, empoderar mulheres, né, fazer com que as pessoas consigam despertar o poder dela, justamente para que elas entendam que não existe nada lá fora. Para quem não me conhece, eu sou Maria Augusto, treinadora mental e comportamental e criadora do movimento OPEV, o poder está em você, para que você a partir de agora compreenda que somente você é detentor de todo o poder da tua vida e tudo que você quer criar, você cria, sendo para o bem ou para o mal. Então, vamos fazer hoje um vídeo diferente na história que eu conto da minha história. E quando eu falo isso para as pessoas, você quer continuar sonhando ou contando a história de alguém, ou vocês querem tomar as rédeas da tua vida e dar um basta e colocar aonde você nasceu para estar, você compreender por que você veio a este mundo. Eu sou Maria Augusto, tenho 39 anos, sou uma mulher divorciada, sim, já fui casada, não tenho filhos. E eu nasci numa família maravilhosa, minha família é exemplar, excepcional, tenho pais maravilhosos que me amam, bem como eu sou louca de amor por eles, e também tenho irmãos fantásticos, meus irmãos são muito queridos. Obviamente que nós sempre fomos muito diferentes um do outro, e antes eu achava que eu tinha nascido na família errada, que minha mãe me trocou no hospital, porque eu sempre tive um pensamento diferente dos meus irmãos, eu agia de forma diferente, eu era a diferentona da família, né, esquisita da família como queira. E hoje eu compreendo que eu nasci, escolhi estar na família certa, porque eu precisava curar uma série de coisas, porque eu tinha uma outra missão e propósito de vida. Exatamente. Quando você descobre qual é a tua missão, você escolhe determinadas famílias para você vir, para você nascer, para que você cure e transcenda tudo aquilo que você é e que você nasceu para ser na tua vida. Então, eu nasci nessa família maravilhosa, somos em 4 irmãos, 3 meninas e o meu irmão, e eu sempre fui muito apegada aos meus pais, a gente sempre teve uma relação muito gostosa. Meus irmãos e eu sempre passávamos finais de semana assistindo filme, fazendo aquilo que a gente sempre adorava, comendo pipoca, assistindo filme. Eu sempre tive o pensamento de me casar e ter uma família. Meus pais são casados há 40 anos, né? Mentira, acho que nem é 40, gente, vai para os 50 anos. Mas o que eu tinha o papel de família, porque eu sempre espelhei o casamento da minha mãe e do meu pai, e eu também queria uma família. E família para mim entendia-se ter um marido, porque eu nunca quis ser mãe, eu nunca tive o desejo de ter um filho. Muitas pessoas não entendem, porque o mundo é sempre feito de crenças e de regras, e se você quebra essa regra que você é esquisita, ótimo, sou esquisita em pessoa, porque eu nunca quis ser mãe, eu nunca tive esse desejo. Algumas pessoas sabem, outras não, porque algumas se metem assim, gente, nunca deu a tua opinião pra nada, salvo que a pessoa pergunte e mesmo assim pense. A tua opinião não serve pra nada na vida de ninguém. Porque você tem a tua opinião e forma de pensar, o outro tem a opinião dele e a forma dele de pensar, então a tua opinião não serve de nada. Como eu sempre fui mesmo uma pessoa avessa, as coisas, isso não pode, isso é errado, eu falava, mas onde está escrito? Qual é o protocolo? Onde foi sancionada essa lei? Então eu sempre fui muito questionadora no sentido, por que eu não posso fazer diferente? Né? E sempre muito nova eu já tinha esse pensamento, eu tinha essa memória em mim que eu não nasci para ser mãe, que eu não queria, não tinha esse desejo, não me imaginava com filho, né, barriga grande, como algumas mulheres imaginam. Mas eu tinha sim o desejo de ser esposa, de ter um marido, porque achava muito lindo o casamento do meu pai e da minha mãe. Nunca foi um casamento perfeito, como não existe nada perfeito, onde cada um tem a sua forma de pensar e, obviamente, quando você vive com uma pessoa, o outro pensa diferente de nós.
né? Então, por isso que às vezes você casa com alguém com gostos parecidos, com propósitos parecidos, para que vocês consigam se descobrir quem são e complementar isso com o teu parceiro. Então, essa mentalidade de que eu quero um marido, eu foquei nisso, eu queria isso para minha vida. Só que eu não tinha ainda me formado, eu não tinha uma profissão, eu não sabia o que eu queria fazer na vida, eu não tinha propósito de vida, eu era muito infeliz, trabalhava em vários lugares, comecei trabalhando como vendedora, depois eu ia trabalhar em outra empresa de automação comercial e não tinha nada muito fechado. Só que nesse meio termo, eu tinha uma carência emocional muito grande. O meu pai sempre foi de trabalhar, um homem maravilhoso, e sempre trabalhou muito e foi o provedor de casa. E ele nunca estava presente porque ele estava trabalhando para dar o melhor a mim e aos meus irmãos, certo? Só que na época da escola, minhas amiguinhas falavam que o pai tinha levado-as para o cinema, para fazer um piquenique, que saía no final de semana, e eu não tinha aquilo. E eu queria também contar aquela história. Porque tudo a gente tem uma história e você quer contar tudo. Eu não queria ficar ouvindo a história de ninguém. E aquilo me incomodava muito. E eu questionava, eu comecei a ter raiva do meu pai. Por que ele nunca está presente? E eu não sabia que, não tinha mentalidade de que ele fazia isso para o melhor da família. Que quando ele não chegava em casa e não dizia a mim e aos meus irmãos que nos amava, é porque ele também não tinha essa criação. Porque o pai e a mãe dele não ensinaram o que é, você tem que dizer que te amo, que é importante. Cuidar, saber, sentar com teu filho, fazer a lição de casa, entender se tá tudo bem. Ele não tinha essa criação. E eu, ignorante também que era, não sabia o que era tal da crença, o que era, os paradigmas de vida e assim sucessivamente. Então eu cresci sendo uma adolescente muito carente emocional. Quando eu cheguei na fase adulta, eu comecei a ter relacionamentos, primeiro namoradinho, todos eram sempre mais velhos que eu. Porque na verdade, lá depois, muito tempo, depois que eu fui compreender, eu tinha esses namorados como o meu pai, um papel de pai. Eu não estava procurando um amor, um namorado. Eu procurava a proteção de um pai nestes parceiros. Então, se aqui algumas pessoas estão se identificando, falam, nossa, mas eu tenho uma história assim, pode ser que ajude vocês. Por quê? Porque todas as vezes que você tiver um padrão, tiver alguma coisa que você faça que te incomoda na vida, ou que nada resolve, é porque tem alguma história lá atrás que você precisa resolver. E enquanto você não resolver essa história, você não quebrar esse vínculo, que você não perdoar e seguir, a tua vida fica estagnada e você só repete o mesmo padrão, um padrão repetitivo, o mesmo ciclo, porque você não encerra, simplesmente você troca. E o trocar para mim era trocar de namorado, de endereço, de cor do cabelo, nacionalidade, se ele é italiano, se ele era paulista, enfim. Então eu não tinha essa maturidade, porque pra mim sempre faltava alguma coisa. Eu sempre fui muito amada, eu sempre tive relacionamentos ótimos, sempre namorei homens muito responsáveis, bem-sucedidos financeiramente e que me amavam absurdamente, me cuidavam absurdamente. E eu lembro que a minha mãe sempre falava, nossa, mas você tem muita sorte, né, menina? Porque na minha mente inconsciente eu já tinha, eu não vou namorar qualquer pessoa, eu não vou namorar uma pessoa que não tem a vida bem resolvida, eu quero um cara que ele saiba aonde ele quer chegar, quais são os objetivos a curto e a longo prazo. Então, por mais que eu era uma carente emocional, por mais que eu não tinha conhecimento de um monte de coisa, eu já tinha alguns detalhes num parceiro que eu buscava. E um deles é que o cara era trabalhador, bem-sucedido, estudado, Então, aquilo já estava na minha memória e eu não sabia o porquê. Então, as pessoas diziam que era sorte, que eu tinha muita sorte de namorar esses homens, esses rapazes. Só que mesmo sendo muito amada, sendo muito cuidada, sempre faltava alguma coisa. Eu sempre me sentia abandonada, carente emocional. E eu sempre dizia, vocês não me amam, eu sou abandonada, porque os homens só me abandonam. Só que eu não conseguia ficar sozinha. Passava dali alguns meses, eu automaticamente arrumava um outro namorado. Por vezes, como a minha mãe sempre dizia, não seja namoradeira para não ficar como, não ser moça falada. E eu não entendia, gente, o que era ser uma moça falada. Hoje eu sei, que você tem que cuidar da tua imagem, tem que cuidar com quem você sai. E outra, isso, na verdade, hoje para mim não faz o menor sentido, que tu sai com quem você quiser, ninguém tem nada a ver com a tua vida, desde que, obviamente, você tenha alguns cuidados com a tua visão do que você quer ser e não simplesmente fazer coleções de namorados, de trabalho, seja lá o que for. Mas hoje eu entendo que eu faço da minha vida o que eu quiser e quem me ama, minha família me aceita hoje da forma que eu sou. Mas antes nada disso fazia sentido.
né? Então eu trocava muito de namorado, às vezes demorava um pouquinho para arrumar outro, mas eu sempre fui de ter relacionamentos longos. Isso sempre fez muito sentido para minha vida, de não ficar namorando um mesinho e terminar. Não, eram relacionamentos duradouros e que eu sempre achava. Lembra lá do meu propósito? Eu quero um casamento, eu quero uma família, eu quero ser casada há 50 anos como os meus pais, que eles eram a minha referência. Então, todas as vezes eu arrumava, demorava um tempinho, mas aí surgia aquela carência emocional. Porque se você não se cura, ninguém vai te curar. E eu sempre entregava o meu poder para o outro, dizendo, tá aqui, dá para mim tudo aquilo que eu quero. Só que cada um pensa de um jeito, cada um age de uma forma diferente. E eu simplesmente queria empoderar e mandar nessas pessoas para curar uma frustração minha, e não do outro, e não o problema era do outro. Então eu tive muitos atores, que hoje eu chamo de atores, que eles vieram justamente para me curar, para fazer com que eu acordasse de alguma forma, né? Então hoje eu sou muito grata a todos eles. Só que uma vez eu namorei um que ele veio justamente para me curar de vez, porque assim, eu brigava, eu ficava de burro, eu fazia ceninha, porque eu sabia que eles viriam atrás de mim. Só que aquilo não alimentava nada, gente, aquilo não ia resolver de nada na minha vida. Então, quando você tem alguém que vem para simplesmente falar para você, eu vou te ensinar, né, quem é que manda aqui, e hoje eu sou muito grata a essa pessoa, porque quando eu ficava de burro fazendo ceninha, ele simplesmente ia embora, falava, então quando você quiser você vem atrás. E aí eu ficava puta da cara, louca da vida. Eu falava, quem é esse miserável? Quem ele pensa que é esse traste? E aí lá ia eu de novo terminar o namoro, porque ele não estava atendendo a minha expectativa. Anos depois, eu conheci uma pessoa num curso, que eu trabalhava como lojista, depois eu fui para automação comercial, porque eu queria algo diferente na minha vida. Eu não ficava estagnada, eu nunca fui de estar estagnada em uma coisa e ficar a vida inteira ali. Eu queria algo diferente, eu queria que tivesse propósito, eu queria que fizesse sentido, que eu deixasse legado. E eu não entendia por que não dava certo, porque eu trabalhava e não me sentia satisfeita, não me sentia feliz naquilo que eu estava desenvolvendo. E aí, no belo de um dia, num curso, eu conheci uma pessoa, obviamente mais velha, e aí tinha sempre, né, aquele caos instaurado. Ai, meu Deus, homem mais velho. Todas as mulheres da face da terra iam para cima do homem, porque, né, era lindo, maravilhoso, bem-sucedido, empoderado financeiramente, empoderado de conhecimento. E aí eu falava, pobre de mim, quem sou eu com tanta mulher nesse lugar que ele vai olhar para mim? Então eu tinha minha carência e ao mesmo tempo eu me auto-sabotava todo o tempo. As pessoas me achavam bonita, empoderada, um monte de coisa e no fundo eu era uma insegura, uma tremenda de uma insegura. Eu não tinha empoderamento nenhum. Eu era uma pobre coitada que se alguém falasse, pra mim teu cabelo tá horrível hoje, eu ia chorar 3 noites e 3 dias. Não ia comer, não ia dormir, que louca. Por quê? Não tinha preparo nenhum e sempre dando o meu poder para outra pessoa. E aí, quando eu conheci essa pessoa, nós saímos, acabou dando certo. Não dá pra contar aqui toda a história, senão a gente fica até amanhã. Então, tempos depois, começamos a sair. Só que ele era um cara maduro, que tinha o trabalho dele. E ele não tinha tempo para relacionamentos. E eu, obviamente, né, naquela ideia maluca de eu quero um marido. Já estava apaixonada, já me sentia, né, via no altar casando com aquela pessoa. Não deu certo o relacionamento, terminamos, eu tive outros relacionamentos. E anos depois, nós nos reencontramos. E quando nós nos reencontramos, obviamente, eu me dei, né, fiz de Madalena arrependida, xinguei, bravejei, falei um monte. E ele, muito gentil, que era um gentleman, ouviu calado, disse que eu tinha razão. E ainda, ao final, o elogio foi, nossa, mas você até que aprendeu a se vestir melhorzinha, né? Porque eu tentava, gente, eu tentava ser uma mulher melhor. Eu tentava me vestir bem, ser uma mulher sempre num salto alto, porque eu queria ser empoderada. Mas eu não sabia como chegar lá. Mas as memórias e aquele instinto já estava dentro de mim e eu não deixava vir à tona. Eu me sabotava o tempo todo. Então, nós reatamos, mas aí eu deixei claro, eu sou mulher para casar, não sou uma mulher fácil, eu sou uma mulher de família e eu quero um relacionamento sério. Se você não está afim do relacionamento sério, você não precisa nem se chegar. Pode ir embora que tá tudo certo. E aí começamos a namorar e 8 meses depois, já estava noiva e comecei a fazer ali a reforma pra gente se casar. E enfim, né, eu sonhava, imaginava, falei, chegou o meu grande dia, vou ter a minha família, vou ter tudo aquilo que eu sempre sonhei, que era me casar. Então a minha família já estava tranquila, porque desde muito cedo, adolescente, eu falava que não queria ser mãe, então eu falava, nem espere por neta, que de mim não vai ser. E isso foi um ponto muito importante na minha parte, por quê?
Porque eu já casei com um homem que pregava a mesma fé, não queria ter filhos. Porque isso dá muito problema, né, num relacionamento. Então, seja aquilo que você goste, que você não goste, fala pro seu parceiro, porque isso é muito importante. Então, nós nos casamos, tinha essa mesma fé. Então, falei, vou me casar e não vou ter problema, que ele não vai me cobrar nunca. Só que, gente, fui muito imatura. Eu tinha carência emocional, mas eu não sabia quem eu era, não sabia do que eu gostava, né? Então, a gente nos casamos, anos depois, eu me tornei sócia dele. Eu trabalhava numa empresa, não estava feliz, ele me convidou, me tornei sócia e depois eu me tornei docente, fui fazer meu mestrado e aí sim eu comecei a achar o meu propósito de vida, que era educar pessoas, que era servir pessoas, ensinar as pessoas a se tornar empoderadas em alguma área. Então eu me achei na docência, comecei sendo docente de cursos de pós-graduação, porque eu comecei a compreender nesse meio tempo o quanto a mente humana era importante. Eu sempre gostei de estudar a mente humana, só que era desconexo os estudos. Não fechava, não fazia sentido para mim. E a partir do momento que eu comecei a estudar e entender que nós somos seres poderosos e que nós podemos ser, ter e fazer tudo que quisesse, eu comecei a colocar no papel quais eram os meus sonhos. Tanto que hoje em dia tem um estudo de Harvard que foi feito, eu não me recordo só agora o ano certinho, que os alunos, né, fizeram uma pesquisa e X determinados alunos, a maioria deles tinham as metas no papel, eles escrevem. Depois de anos, eles fizeram de novo um reencontro e uma pesquisa e somente X%, né, essa era uma classe de 30, 20 desses alunos que tinham as metas no papel, estavam prósperos, bem-sucedidos, ganhavam o salário do sonho e por aí vai. Então, por isso que é muito importante quando você vai fazer uma reprogramação, que você tem um sonho e desejo, colocar esse sonho no papel. Então, eu comecei a colocar, desenhar, eu me via na sala de aula, eu me via como docente, eu falava, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O que um professor faz comigo hoje, quando eu estiver lá na frente, eu vou fazer diferente. E fui ensaiando aquilo dentro da minha mente. E falando, cara, como a mente é poderosa. Como a mente é poderosa. Só que ao mesmo tempo que eu estudava a mente humana, eu me sabotava todo o tempo. Ao mesmo tempo eu sabia que eu era muito importante, que eu era muito poderosa, as minhas crenças ainda eram muito fortes. Crença de carência, crença de que dinheiro não vinha fácil, crença de que, querendo ou não, o amor, né, era sofrido, que você tinha que ser uma melinha, que tinha que ser uma mulher que faz tudo pro marido, que fala amém pro marido o tempo todo para você ter um relacionamento de sucesso. Então as minhas crenças me sabotavam todo o tempo. Então eu tinha conhecimento da mente humana, gostava muito de estudar a mente humana e por outro lado eu me sabotava todo o tempo e só tinha os padrões repetitivos. Então anos depois de casado, eu sempre fui moldada, eu costumo dizer que eu fui moldada pelo meu ex-marido. Hoje eu compreendo que ele foi um ator maravilhoso na minha vida. Hoje eu não tenho nenhum tipo de raiva, perdoei faz tempo. Quero que ele seja muito feliz, o amo de todo o coração. Porque antes eu sentia raiva, eu culpava pela minha vida, eu culpava pelas coisas que tinham acontecido. Então, anos depois de casada, eu não estava mais feliz. Algo estava me incomodando, eu precisava mais, eu sabia que eu era mais, que eu poderia mais, eu queria mais, e eu não sabia por onde começar. E já estava casada. E meus pais casados lá quase 50 anos, como é que eu seria uma mulher divorciada? Como se fosse a primeira da face da terra. E aquilo me incomodava muito. Então eu passei por anos tentando me libertar de um casamento, porque eu queria ser feliz, porque a minha alma gritava: sai desse casamento que tu não tá feliz, vai viver, vai fazer aquilo que você nasceu para ser. E eu perdida. Mas eu tinha o conhecimento do poder da mente humana. E de um belo dia, eu tive a indicação de alguém, O Poder do Agora. Eu vi esse título e algo gritou dentro de mim. No outro dia eu peguei o livro, baixei em PDF mesmo, que eu nem queria esperar o livro chegar, né, eu ir na livraria, e comecei a ler esse livro. Esse livro me empoderou de uma forma absurda, porque ele falava, viva o agora. E eu não vou contar, porque quem quiser aqui ler vai lá, não vou ficar dando spoiler. Mas eu comecei a compreender e falei assim, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu tô acabando com a minha vida e ninguém tem nada a ver mais com isso. Eu tinha saído da casa dos meus pais com 20 e poucos anos para justamente saber o que era morar sozinha e ter as minhas responsabilidades. E aí eu comecei a empoderar aquilo dentro de mim, mesmo patinando, até que um dia eu cheguei, dei um basta, a gente teve uma briga e naquele dia eu tomei coragem de dizer sim, eu estou me separando, sim, eu não quero mais isso para mim. E aí ele obviamente sentiu raiva, sentiu ódio, porque ele achou primeiro que eu não teria coragem de fazer isso, até pelo meu histórico, porque eu sempre acreditei muito no casamento. E o casamento para mim era para a vida toda, era uma vez só. Então eu me empoderei, não sei como, que força que eu tirei
e consegui chegar e falar que não queria mais. E aí se instaurou o caos na minha vida, porque eu tinha deixado de fazer um monte de coisa para agradar o meu marido, né? Porque eu aguentava um monte de coisa porque eu achava que aquela era a forma certa do meu relacionamento dar certo. E aí ele simplesmente falou que eu não era nada, que ele tinha me construído. E essa fala por muito tempo ecoava na minha mente e me destruía cada vez mais, e eu me afundava cada vez mais. E eu não sabia que eu tinha o poder, né? Eu sempre dava o poder para ele. Então aquilo foi me traumatizando de uma forma tão absurda que cada vez mais eu ia minguando. E aí, não sei de onde eu tirei forças, eu falei também que não queria saber, que eu não queria saber do dinheiro dele, que eu ia começar do zero, e fui, assim fiz. Eu entreguei carro, eu entreguei a chave do carro, eu entreguei o cartão de crédito, eu entreguei o cartão onde a nossa conta era conjunta e saí, gente, do nada, sem nada, dizendo que eu ia recomeçar. E a minha família super apoiou, aquilo que eu tinha medo virou, né? Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito, só que eu sempre fui muito independente. Eu jamais ia voltar para casa dos meus pais, principalmente depois de ter saído, né, para morar sozinha por anos, depois me casar e ter que voltar mesmo estando numa situação crítica. E aí eu fui no fundo do poço, eu fui morar de favor num quartinho no fundo da casa de um amigo meu. Se estiver assistindo, amo você demais. Ele e minha avó, a avó dele me acolheram, e eu dormia num quartinho onde tinha minha cama, um guarda-roupa, né, pra eu não ter hoje, ou ter que voltar para casa dos meus pais, então assim, eu tava sem emprego, eu tava sem nada, eu tinha algumas aulas à época, e esse valor, eu pagava um valor irrisório, porque eu era orgulhosa demais e não ia morar de favor na casa de ninguém. Só que eu morava de favor, eu comia, eu tomava café, almoçava e jantava somente na hora que eles iriam ter as refeições. Como eu não tinha o valor, eu pagava o aluguel para não deixar também a avó dele sem nada, porque era aposentada, então aquilo me incomodava muito. Só que eu não tinha, né, condições de almoçar fora, de ir para um restaurante, então eu ficava também na gratidão ali, na dependência deles para conseguir alimentar. E eu continuava entregando o meu currículo, mas nada acontecia. E percebe que quando a tua vida está um inferno e você está vibrando no caos e na desordem, mais disso você vai ter. Eu vibrava o quê? Na pobreza, eu vibrava na infelicidade, porque eu tinha uma vida muito bem sucedida, eu pensava, eu fazia, porque o dinheiro era disponível a todo tempo. E eu comecei a ter raiva, eu tinha raiva das pessoas que tinham dinheiro, que prosperava, que conseguia, mesmo saindo num casamento falido, as pessoas iam lá e conseguia e conquistava, e eu não. Mas por quê? Porque eu estava vibrando sempre no vitimismo, na raiva, culpando ele que me deixou sair do casamento sem nada, sem R$1 no bolso. E eu fiquei por anos nesse vitimismo. Teve uma vez que eu lembro que eu saí, que eu ia entregar currículo e que eu sentia muita sede, só que ou eu comprava uma água, um refrigerante, ou eu voltava a pé para casa, né, que eu tava de ônibus, eu tinha um ticket de ônibus para voltar para casa naquele tempo. E até hoje eu brinco, ainda bem que você pode entrar num bar e pedir um copo d'água que ninguém vai te negar, que é gratuito. Então aquilo para mim foi o auge da humilhação, né? Eu não queria mais passar por aquilo. E como lá atrás eu já tinha, né, o poder da mente, que eu sabia que era poderosa, eu comecei a estudar, só que eu patinava, eu caía, não tinha método, eu ficava dando voltas, girava em ciclo e eu desistia daquilo. Falei, isso aqui não dá certo, isso aqui não presta para mim, só determinadas pessoas, Deus deve ter escolhido alguém, porque nada acontece comigo. Então eu era vítima e contava historinha o tempo todo. E aí depois do meu mestrado, eu tive um grande amigo, eu sou muito grata a ele. Ele conheceu o meu trabalho, gostou do meu trabalho e me contratou, né? Ele fez uma proposta e aí eu fui contratada. E aí as coisas começaram a caminhar. Só que eu comecei a trabalhar, começou a caminhar a minha vida financeira, mas a minha parte sentimental estava destruída, desiludida, porque eu odiava os homens. A minha crença minha mãe tinha razão, que relacionamento é difícil, porque homem é difícil. Então todas aquelas crenças muito fortes, enraigadas, elas estavam dentro de mim. Então todo mundo me achava empoderada, todo mundo me achava maravilhosa, uma mulher segura, e eu não conseguia. Eu me sabotava todo o tempo disso, né? Então comecei a trabalhar, mas ficava patinando. E as coisas começaram a caminhar no trabalho, mas eu não tinha um relacionamento sério, porque eu tinha medo, eu não queria me envolver, eu criticava os homens. Quando alguém parecia um cara maravilhoso, eu já falava pra ele, se você se apaixonar, acaba aqui, eu não quero que você se apaixone. Gente, vê se tem cabimento eu mandar no coração de alguém. E aí eu falava, quando o cara vinha com uma historinha de relacionamento, eu pulava fora, eu fugia. Literalmente como o diabo fugia da cruz. E eu não quero, eu falei pra você, que se apaixonasse, tu ia, né, ia acabar. E eu terminava os relacionamentos.
E aí eu fui no psicólogo, foi ele que me ajudou muito, me salvou para descobrir quem eu era. E nessa minha pesquisa de descobrir, do autodescobrimento, porque ele falava, eu sei quem era você, esposa, eu sei quem é você, profissional, eu sei quem é você lá, mestre em comunicação, quem é a filha, Mari, mas quem é Mari mulher? O que você gosta? Do que você gosta de fazer? Quem você quer ser na tua vida? E eu não conseguia responder quem eu era. E um dia ele me passou um exercício muito bacana, e hoje eu dou muita risada, porque aquele dia eu xinguei ele absurdamente. Falei, como assim? Ele me fez pela primeira vez na vida, me botar toda linda, em alinhada, e ir jantar sozinha. E eu achava aquilo um absurdo, porque eu nunca tinha feito nada na minha vida sozinha. Porque eu sempre dependia de alguém, né? De um parceiro, de um companheiro, eu não sabia o que era estar sozinha. E aí depois daquele exercício, foi assim um mês de terapia, eu simplesmente me empoderei de uma forma e comecei a estudar, eu queria me descobrir, e aí eu não tinha condições de pagar curso, de ter um treinador, de ter um método, de entender qual era o processo, comecei a estudar sozinha. Só que de novo, as coisas, né, tava melhorando um pouquinho, eu já me convenci, tá bom, largava de mão. Quando as coisas começaram a piorar de novo, porque eu começava a vibrar de novo em coisas ruins e dar o meu poder para os outros, e tudo veio abaixo. Eu comecei a falir de novo, eu vinha à falência de novo. Então, às vezes, eu não tinha o que comer em casa e a minha família nunca soube disso porque eu não queria que eles sofressem. Então, muita coisa eu passei sozinha, depois já de anos divorciada, eu ficava patinando, eu tinha picos alto e baixo, alto e baixo. E eu falava, mas Deus, eu questionava, por que essa vida? Eu não quero mais viver. É mais fácil você me levar, eu quero morrer. Eu nunca tentei contra a minha vida. Isso eu nunca pensei em suicídio, eu nunca tentei me matar. Mas eu pensei diversas vezes em morrer. E ninguém sabe disso, e eu espero que um dia, se a minha família ouvir, que eles me perdoem. Mas eu nunca pensei em tirar minha vida, mas eu queria de alguma forma desistir de viver, porque não fazia mais sentido. Eu não conseguia entender como uma mulher como eu, com conhecimento, empoderada, de alguma forma, eu estava passando por aquilo, eu estava vivendo aquilo, né? E aí eu fui cada vez mais afundando. Tinha vezes que eu passava final de semana, de segunda a segunda na cama, eu não queria estudar, eu não queria ler, eu não queria sair, eu não queria fazer nenhum tipo de movimento para sair daquilo. Eu era vítima e eu fui entrando em depressão. Eu não tinha vontade nem de tomar banho, eu não tinha vontade de levantar para comer. Ou eu ficava, né, me cobrando, um banho, né, Mari? Eu tomava o banho, mas não queria comer. E aí eu passei por um bom período, e parece que meu cérebro ia definhando cada vez mais, e eu era vítima, e eu culpava Deus, eu culpava todo mundo, e eu questionava tudo, eu questionava todos, e eu não conseguia sair daquela zona de conforto que eu tinha me colocado aquele buraco. E um belo dia, né, eu simplesmente, não, eu tenho que sair disso, consegui sair sozinha, comecei a viver de novo. Conheci uma pessoa, me apaixonei loucamente por essa pessoa e aí eu fugi. Porque lembra, eu estava com medo ainda do amor. E eu fugi, só que quando você foge da tua essência, você foge do teu propósito, aquilo que você tem que fazer na tua vida, automaticamente nada dá certo. Se uma área está infeliz, todas as áreas vão ficar infelizes. Então eu já estava falida financeiramente, fali emocionalmente de novo, porque eu achava que eu me apaixonar, né, o outro que tinha que me cuidar, e voltou de novo aquela historinha. Então eu me conheci até a página 2, porque automaticamente eu achava que o outro tinha que me cuidar. Então eu fugi também desse relacionamento, larguei de mão e as coisas não aconteciam. E aí eu peguei firme, uma noite eu estava desesperada, porque esse meu parceiro estava morando num outro estado, e eu achava que ele tinha me abandonado, ele não me cuidava, só que ele também estava passando pelos desafios dele. Ele tinha feito uma mudança de vida, uma mudança de trabalho, uma puta proposta, e eu sempre apoiando, mas eu me deixava de lado. Eu olhava sempre o outro e abandonava a Mari, né? Eu me achava poderosa, mas eu não era nada daquilo. Porque eu sempre fazia o que o outro queria. Eu falava o que o outro queria ouvir. Eu estava apoiando, mas na verdade eu queria falar para ele, não, você não vai. Eu não quero que você vá, eu quero que você fique. Eu não tinha coragem de fazer isso. Eu não tinha coragem de simplesmente falar, eu sou uma mulher de respeito, eu mereço isso, eu quero isso de um relacionamento. E aí, num belo dia, eu estava em casa, chorando desesperada, porque eu chegava, eu estava sorrindo na rua, mas quando eu entrava dentro da minha casa, era um desespero, era um caos, eu chorava, eu vibrava na tristeza, eu vibrava no desamor, no caos, na depressão, no vitimismo, eu não conseguia sair, porque eu achava que eu nunca ia conseguir sair daquela vida. E aí, uma bela noite, eu tinha ouvido, né, alguma coisa referente à física quântica. Eu peguei o celular do nada e cliquei. E aí apareceu lá um vídeo de Gasparetto. Não sei se vocês já ouviram falar. E eu comecei a ouvir.
E o cara era muito bruto a forma dele falar, ele era muito, né, direto. E quando a gente tem coisas a curar, qualquer pessoa que fala um pouquinho diferente, tu já se sente ofendidinho, né? Ai, dodói da mamãe. E aquilo eu falei, nossa, que cara grosso. E obviamente desliguei o vídeo. E aí alguma voz dizia dentro de mim, volta e assiste. Volta e assiste, volta e termina. E eu, contrariada, contra gosto, fui e terminei um e comecei o outro, e eu xingava ele, o cara, eu xingava o cara, eu xingava o cara. E parece que ele tava falando pra mim, só faltava falar o meu nome naquele vídeo. E ele falava coisas e aquilo entrava em mim, me queimava por dentro. Eu falei, cara, mas é isso. Ao mesmo tempo que eu criticava, que eu xingava, ao mesmo tempo que eu olhava, eu falava, cara, mas é pra mim, é isso, é minha história, é isso. Já tá aí a resposta que eu tanto pedia, porque eu sempre falo pra vocês, quando você precisa mudar, algo vai te incomodar. E às vezes o que a pessoa tá falando, que vai bater no teu coração, na tua mente, se doer aquilo que você tem que curar. Então se permita, confia no processo. E aí eu comecei a ouvir isso aí que, gente, eu passava manhãs e noites ouvindo aquele cara. E eu fui me empoderando. E aí depois terminei todos os vídeos de Gasparetto e fui para um outro, que era Guilherme Teodoro, de Centelha do Amor. E escutei, ele também estava falido, passando pelas mesmas coisas que eu. E eu comecei a me empoderar, comecei a limpar os lixos, limpar as crenças, reprogramar minha mente. Mas, de novo, eu caí, eu patinava porque não tinha um método. E eu não tinha condições de pagar um treinador, um curso, para que ele fizesse, né, o início, o meio e o fim. Mas eu sabia que eu queria, eu sabia que eu podia. Porque se alguém conseguiu fazer, por que não comigo? Né? E tem sempre um estudo de PNL que diz que se um consegue no estudo, uma premissa, qualquer um consegue. Então não adianta falar, comigo não consegue. Não, você não quer verdadeiramente, você não está comprometido verdadeiramente. E é isso que faz a diferença. E aí eu comecei a estudar 120 vídeos, mas eu era vítima ainda. E eu mandava e-mail pro cara, graças a Deus que ele nunca me respondeu. Porque, querendo ou não, ele estava me curando. E ele falava da física quântica, e aí foi que eu conheci a questão do empoderamento, da energia, das frequências, do poder da palavra, do poder da afirmação. E eu fazia, eu continuava, e eu comecei a me sentir mais forte, empoderada emocionalmente, eu não me sentia mais carente emocional. E eu falei, se para minha vida pessoal deu certo, eu também vou fazer isso pela minha vida financeira. E aí eu fui mudando, e cada vez mais que eu me empoderava como mulher, que eu não passei mais a aceitar relacionamento medíocre, que eu não passei mais a aceitar qualquer coisinha, qualquer momento, 5 minutos de prazer e depois que o cara sumia, ou que o cara queria mandar na minha vida, eu passei a olhar para a Mari, a me autoconhecer verdadeiramente, o que eu gosto, não é o que fulano gosta, o que eu quero e não o que fulano quer, o que eu preciso, o que eu busco para minha vida. E não o outro. Então eu comecei a olhar sempre pra mim, sou eu, é dentro de mim, é tudo comigo, não existe nada lá fora. E eu fui me empoderando, e eu fui reprogramando e repetindo, espalhava papéis pela casa, porque a partir do momento que o teu cérebro vê aquilo todos os dias, no mínimo por 21 dias, ele toma esse hábito, esse comportamento diariamente. Então eu fui fazendo o meu processo. Eu fui fazendo e mudando. E aí as pessoas, né, que me usavam, as pessoas que reclamavam, não reclamavam mais pra mim. Porque eu era dodóizinha, eu era vítima, contava historinha o tempo todo. Eu colocava ações na vida, não posso. Eu era vítima. Eu contava historinha o tempo todo. Então quando eu falo pra vocês, eu sei o que vocês estão fazendo porque eu também fiz. Então eu fui me empoderando. E eu não conseguia esquecer aquele meu parceiro, né? A gente tinha uma ligação muito forte. E um dia, numa noite, eu falei, Criador, por que é que eu ainda penso nessa pessoa? O que tem que ser resolvido? E aí, de novo, vinha uma voz dentro de mim, perdão. E aí eu era muito orgulhosa para perdoar, eu era muito orgulhosa. Só que quando eu me reencontrei, ele me encontrou de novo. Porque nós terminamos o relacionamento porque eu me perdi. E quando a gente se perde, quando você se perde de você mesmo, o outro não te enxerga mais. Você apaga a tua luz. Né? Por isso que eu sempre falo da vibração da alegria, do amor, da gratidão. Porque se você está vibrando no caos, na depressão, as pessoas não te enxergam mais. Você não existe. Então, quando eu me empoderei, quando eu me achei, eu me reencontrei, ele também me reencontrou. E um belo dia, eu falei de noite, era um domingo, eu falei, Criador, que seja feita a tua vontade. Né? A minha vida tá caminhando, só que se for para ser essa pessoa, que venha para mim. Eu não tinha colocado condições, tem que ser fulano. Né? Porque quando você sonha
que eu fui me curar referente ao amor, que eu me curava referente a amar e que eu ia me curar referente à minha vida financeira, eu não dava nome, não dava endereço. Eu simplesmente sentia como seria ser amada, como seria ser tratada como uma princesa, uma rainha que eu sou, como eu queria ser vista pelas pessoas, que legado que eu queria deixar para as pessoas, como eu queria servir as pessoas. Então eu visualizava e eu sentia aquilo dentro do meu coração. Então eu não dava nome, porque o outro sempre tem livre-arbítrio. Não adianta você falar, Mari, entendi, eu quero cocriar a alma gêmea, cocriar a vida financeira e você colocar endereço, colocar o nome da pessoa. Não, você deixa, porque são infinitas possibilidades. Se tiver que ser aquela pessoa, ela vai te encontrar. Então eu deixei aberto e eu falei, Criador, se tiver que ser essa pessoa, você vai me dizer. E aí no outro dia, 6 horas da manhã, que eu já estava curada, que eu já estava fortalecida, que eu não sentia mais aquela dependência emocional, que eu amava a minha própria companhia, que eu saía pro bar linda, maravilhosa, de salto alto para tomar uma cerveja num sábado de noite, eu comigo mesma, eu comecei a ser essa mulher empoderada, tudo aquilo que eu queria ser lá atrás. E aí, no outro dia, uma mensagem de manhã e falou assim, Mari, eu não sei porque eu tô te escrevendo, eu simplesmente acordei e senti que eu queria te mandar essa mensagem. E aí voltamos a conversar, daí eu falei, quando você vier para São Paulo a gente conversa, mas eu estava em paz, tranquila, harmoniosa, empoderada. Eu sabia quem eu era, o que eu queria para mim, que tipo de relacionamento que eu queria para mim. E aí, quando ele veio, nós conversamos, nos acertamos, nos alinhamos, a questão do perdão, que eu sempre falei, o que eu tenho que fazer que eu nunca fiz, que era justamente perdoar e dar uma nova chance para uma pessoa, um parceiro. E aí minha vida começou a mudar e eu via que aquilo dava resultado. E as pessoas falavam, Mari, o que você tem de diferente? Eu falei assim, eu tô cuidando de mim, eu amo a mim mesma. E aí as pessoas, mas compartilha isso, e foi aí que nasceu a questão de servir ao próximo, de ajudar as pessoas a entender quais são os ciclos da vida. A entender o início, o meio e o fim. A fazê-las compreender que nada está lá fora, que tudo são com elas, tudo está dentro de você. E aí eu criei o método, OPF, que é o poder está em você, justamente para que você assuma o controle da sua vida de uma vez por todas. Por isso que eu falo, não adianta se é a vida financeira, se é prosperidade, se é familiar, se é pessoal, se é empoderamento, você pode tudo que você quiser. Desde que você comece a vibrar nas coisas certas, desde que você limpe o lixo que está dentro de você, desde que você saiba quem você é. O autoconhecimento, mudar a crença, jogar a crença dos meus pais fora. Amo minha família de paixão, respeito e honro meus pais de paixão. Mas o pensamento deles não são mais os meus. Hoje eu vivo na plenitude, hoje eu vivo com amor, amo a minha vida, tenho um parceiro fantástico, tenho um homem que me respeita como eu sou, porque eu não aceito nada menos que isso, e ele também tem a mulher que ele merece, porque na vida não adianta falar, eu sou poderosa, não, eu estou com quem tem que estar, porque eu também o curo de alguma forma, o faço tirar traumas da vida que ele tem. Então a pessoa, quando você escolhe para estar junto, não é porque, eu preciso dele, não, eu falo para ele, vida, eu não preciso de você na minha vida, mas eu escolho estar com você, porque eu quero descobrir qual é a minha melhor versão. Eu quero descobrir como eu posso ser melhor com você. Mas se um dia você não quiser estar e escolher não estar do meu lado, tá tudo bem. Porque eu me amo e vai vir uma próxima pessoa e qualquer relacionamento que eu tiver, em qualquer área da minha vida, eu sei fazer dar certo. Porque tudo depende de mim, nada tá lá fora. Então hoje eu olho, gente, eu quero há meses atrás, 1 ano atrás, a mulher que eu era e a mulher que eu me tornei estudando, transferindo a responsabilidade somente para mim, não para o outro. Por isso que eu me tornei uma ativista quântica que é 100% responsável pela própria vida. Se é bom, eu sou responsável. Se é ruim, eu também sou responsável. Então eu parei de achar, de contar a historinha de dizer que o outro é culpado, de achar culpado, de achar salvador lá fora, porque eu sou minha salvadora. Eu sou a mulher empoderada que eu sou hoje, eu não passo por cima de ninguém, eu apenas faço aquilo que eu amo e que me dá prazer. E fazendo isso, tudo vem até mim, porque eu só estou vibrando na frequência e pessoas que chegam na minha vida são pessoas que vibram na mesma frequência. São pessoas que estão na mesma sintonia. Então eu não me preocupo mais, porque eu sei quem eu sou. E por isso que, de novo, eu falo pra você, não adianta você continuar na vidinha contando historinha que você conta pra você mesmo o tempo todo. Aprenda que você é o único que tem o poder e que pode mudar. E para isso eu te convido a entrar no meu curso, a fazer
a tua parte, a assumir em 100% a vida, a tua responsabilidade, porque através de um método você pode fazer e ter tudo o que você quiser. Só depende de você. Não existe mágica, não existe remedinho, não existe pílula do dia seguinte. Existe comprometimento com a tua vida e não é com ninguém. A partir do momento que é sempre você, quando você colocar na tua mente que tudo é sempre você, é tudo sobre você e nada sobre o outro, você vai ter tudo. Porque não adianta você pedir amor de alguém, você pedir atenção de alguém se você não se dá atenção. Não adianta você desejar ser rico se você não ama o dinheiro, se você odeia os ricos. Não adianta você querer ter uma família decente se você não perdoa o pai e a mãe, se você não respeita e não vive em harmonia com ninguém. Essa é a diferença. E eu posso sim te mostrar o caminho para que você transforme tudo o que você desejar. Essa é uma pequena parte da minha história. Para quem sempre tem curiosidade, amo vocês demais. Até o próximo. Tchau!